Olá! Na aula de hoje, analisaremos informações a respeito do sistema operacional Windows 7, do Windows Live Mail e do Adobe Reader. Introdução ao Windows 7. A primeira situação que precisamos analisar são as informações a respeito do Windows 7. O Windows 7, na verdade, ele é uma nova versão do sistema operacional da Microsoft. Para concursos públicos, é normal ainda observarmos questões com o Windows XP, com o Windows Vista. Na verdade, o Windows Vista caiu pouco. Hoje ainda observamos o Windows XP nas questões. Precisamos estar atentos ao que vem de novo na versão do Windows 7. Uma série de novos recursos que trabalham tanto a parte visual, como também a parte de estrutura, a parte de domínio de hardware. Ou seja, o que vem a ser o domínio de hardware, a forma com a qual o sistema operacional trabalha, interage com a parte mecânica do computador. Essas são as grandes inovações do sistema operacional Windows 7. Algumas pessoas acabam chamando ele de Windows 7 também, atribuindo o número 7 em inglês. O normal é chamarmos de Windows 7. E isso, eventualmente, aparece em editais. Normalmente, observamos o quê? Conceito dos principais sistemas operacionais do mercado. E, às vezes, conceitos dos sistemas operacionais da linha Windows ou da linha Microsoft Windows. Quando aparece essa situação no edital, precisamos estar preparados para entender todas as linhas. Saibam, se acalmem, simplesmente o Windows XP é o mais cobrado, porém precisamos estar à frente, sabendo os diferenciais do Windows 7. E é o que faremos agora. Vamos mexer no computador e entender um pouco a respeito desse ambiente. Conhecendo o ambiente. A primeira parte que nós precisamos entender a respeito do ambiente do Windows 7 é a barra de tarefas. A barra de tarefas é esse ambiente aqui na parte normalmente de baixo da janela. Ela é composta por esse símbolo que indica, no caso, a logomarca da Microsoft, né? Esse símbolo ele é chamado de botão iniciar. Quando eu pressiono o botão esquerdo do mouse em cima dele, então, ele mostra as opções deste menu. Ao lado nós temos os botões de início rápido, onde simplesmente eu dou um clique simples e eles startam o aplicativo. No caso, se eu der um clique simples aqui sobre o ícone do Internet Explorer, será aberto então este programa que tem a finalidade, a funcionalidade de navegar na internet. Estes itens já existiam na versão do Windows XP, do Windows Vista. Eles permanecem aqui no Windows 7. Posso eu, se eu quiser, mudar o tamanho, posso, se eu quiser, aumentar o tamanho desses ícones, enfim, a barra de tarefas ela continua totalmente personalizável. Continuando aqui, nós temos então a área onde os programas estão sendo executados, da barra de tarefas. Sempre que eu pressiono o botão direito nessa área, eu encontro uma série de opções, entre elas o bloquear a barra de tarefas. Posso escolher essa opção para desbloqueá-la e então movê-la, clicando, segurando e arrastando para qualquer parte da tela. Essas funções nós já observávamos nas outras versões, porém eles podem ainda cobrá-las em concursos, só que ao invés de no enunciado cobrarem, essas informações são acerca do Windows XP, eles podem colocar, são acerca do Windows 7, tá? Mas o conceito básico é o mesmo. Olha só. No lado direito, então, temos a barra de idiomas, tem uma área de notificações. Essa área de notificações também é chamada de System Tray. Temos aqui a indicação da bateria, uma vez que eu estou usando um notebook, um laptop, né? Temos aqui a indicação da placa de rede sem fio, temos a indicação da parte de áudio do meu computador e o data e hora, no caso, o relógio. Se você observar, o que acontece? Eu tenho um componente do computador que é a parte de início, o start de tudo. Você pode estar se perguntando, mas eu lembro que lá no Windows XP, lá no Windows Vista, eu tinha opções que mostravam toda a minha área de trabalho, todo o meu desktop, que era um botão que era chamado Mostrar Área de Trabalho. Agora, no Windows 7, essa função ela fica deslocada para o lado, para a extremidade direita da barra de tarefas. Observe, ao lado do relógio da data, nós temos então um retângulo que diz mostrar a área de trabalho. Quando eu clico nessa opção, ele exibe o conteúdo da área de trabalho ou desktop. Como nessa opção eu não tenho nenhuma janela aberta, ele não tem nenhuma funcionalidade. Observe, eu vou abrir uma janela para a gente conseguir ver essa funcionalidade, essa opção. Vamos lá, vou abrir aqui uma janela da calculadora do Windows, que é um dispositivo que já vem com o Windows. Então, eu não estou exibindo a área de trabalho,
que é o desktop. Se eu quero minimizar, eu quero recolher todas as janelas que estão sendo exibidas, nesse caso a calculadora, basta clicar neste item, ó. Clico no item, ele minimiza. Se eu quero retorná-la, eu clico novamente nessa opção. Assim, nós temos uma análise da barra de tarefas do Windows 7. Não tem muitas mudanças em relação às outras opções. Então, o próximo passo agora é entendermos a área de trabalho. A área de trabalho do Windows 7, ela traz uma série de outras funcionalidades para essa nova versão. Ela tem dependendo da versão, claro, né? A gente não pode esquecer que o Windows 7 possui diversas versões. Aquela versão que eventualmente chamam de Home, a Professional, a Ultimate, que não veio ao caso agora, porém o que é importante saber é que dependendo da versão, nós temos funcionalidades que são apresentadas nas mais completas, nas mais caras, vamos dizer assim, e nas mais simples, aquelas iniciais, a gente não pode observar, a gente não observa. Como, por exemplo, a alternância entre janelas. A alternância entre janelas na área de trabalho, ela pode ser feita de diversas formas. Observe. Vou abrir aqui novamente a janela da calculadora e vou abrir uma janela do Windows Explorer. O Windows Explorer, não esquecendo, que é o dispositivo que a gente usa, então, para gerenciar arquivos e pastas dentro do Windows, tá? Se eu quero alternar entre essas janelas que estão abertas, eu já desde lá do Windows XP, enfim, eu poderia usar a combinação de teclas Alt mais Tab. Observe, ó, Alt, Tab. Ele mostra, então, os programas que estão abertos e eu posso ir alternando. Com a vantagem agora, no Windows 7, de eu poder ver uma miniatura da janela que eu estou trabalhando ou que eu estou querendo apresentar. Observe, eu posso também usar as funcionalidades do botão tecla Windows mais Tab, fazendo um efeito tridimensional, algo que não existia nas versões anteriores, no caso do Windows. Lembrando, dependendo da versão que a gente esteja utilizando no computador, alguns recursos como esses não são apresentados, não têm a sua funcionalidade observada. Um outro item que precisamos analisar é o menu iniciar. O menu iniciar, ele fica na barra de tarefas, ou seja, por meio dele que todas as funções, elas são startadas, elas são iniciadas. Você pode abrir o painel de controle, que é uma área de configuração do computador, você pode ver os atalhos dos programas que já foram instalados no seu computador, você pode ver o usuário que está conectado neste momento, nesta sessão de utilização, tudo através do menu iniciar. É claro, são N opções, eu gostaria de analisar algumas com vocês. Vamos dar uma olhada. Primeira situação, vou mostrar a área de trabalho usando aquele recurso que eu já tinha utilizado aqui, né, que ele mostra todo o conteúdo da área de trabalho desktop. Vou clicar no botão iniciar e aí eu tenho aqui uma opção. Tenho todos os programas que foram, de certa forma, utilizados neste computador. E eu posso ver também aqui, no caso, o Microsoft Excel, os últimos arquivos que foram abertos. Do Word, os últimos arquivos abertos. Com isso eu tenho que o Windows 7 acaba tendo maiores funcionalidades na questão de facilitar a vida do usuário. Eu não simplesmente vejo todos os 15 primeiros arquivos utilizados, que nem acontecia no Windows XP, que tinha lá documentos recentes, e eu vi os 15 últimos arquivos que foram abertos em ordem alfabética. Aqui não. Aqui eu vejo isso separado pelo tipo do software. Vamos supor, ali eu observo que foi utilizado o Microsoft Excel, nossa planilha de cálculo. Passo o mouse em cima e eu vejo os últimos arquivos que foram abertos. Esse é um dos diferenciais que eu observo diretamente aqui neste menu iniciar. Continuando, nós temos ali na parte inicial todos os programas, que nos remete aos atalhos dos programas que foram instalados nesse computador. Isso é uma coisa que já acontecia nas outras versões. E tem esse campo de busca aqui, que quando vazio fica ali indicando, olha, pesquisar programas e arquivos. Qual a vantagem? Se eu coloco, por exemplo, a letra A, ele vai procurar tudo com a letra A. Os programas, itens do painel de controle, documentos com a letra A e assim por diante. Esta é uma outra funcionalidade, uma outra facilidade que eu tenho no Windows 7. Ele busca rapidamente os itens dentro do meu computador. Basta eu informar as letras e ir independente se arquivo, se programa, se componente do computador. Ele já vai direto à opção e tem esse atalho para mim. Outras opções que eu posso observar aqui dentro do menu iniciar. Observe, quando eu aperto A, ele troca todo o meu menu iniciar para uma área de busca. Quando eu deleto aquela letra A que eu digitei, ele retoma a sua posição original.
Aí nós temos as pastas preferidas, como documentos, imagens, músicas, enfim. E aí nós temos o painel de controle, que logo analisaremos. E aí tem uma área chamada Programas Padrão. Essa área já foi cobrada diversas vezes e o candidato do concurso público ele fica nervoso, ele não consegue entender do que se trata isso. Na verdade, programas padrão tem tudo a ver com qual o programa principal que será utilizado em determinada situação. Por exemplo, eu posso ter mais de um programa que sirva para navegar na internet. Eu posso ter o Internet Explorer, eu posso ter o Mozilla Firefox, eu posso ter o Google Chrome. E aí a pergunta é, qual eu devo utilizar? Essa é a grande saída. Eu posso definir qual é o meu prioritário. Eu posso usar os três no momento que eu quiser. Mas quando eu clicar em um link, quando eu clicar numa situação que demande de um navegador da internet, qual terá prioridade? Qual será aberto? Qual será o programa padrão? É para isso que serve essa área. Essa área tem a funcionalidade de você escolher qual programa será requisitado antes. Nós temos aquela situação onde temos editores de textos diferentes no computador. Por exemplo, o Office Word e o BR Office Writer, ambos editores de texto. Qual que vai ter a prioridade? Eu posso configurá-los, então, nos programas padrão. Ainda dentro do menu iniciar, nós temos a parte de ajuda e suporte, não esquecendo que a tecla de atalho de ajuda é F1, não é? E também aqui a parte de desligar, onde tem aquelas opções que já são herdadas de outras versões, né? Como suspender, como hibernar, como desligar, como reiniciar seu computador. Então todas essas funcionalidades ainda observamos no menu iniciar, ok? Muito bem. Analisadas as questões do menu iniciar, é importante entendermos que o Windows não é composto apenas de área de trabalho, de barra de tarefas, de menu iniciar. Junto com ele vem uma série de utilitários e acessórios. Entre os acessórios do Windows, nós temos uma série de opções. E essas opções, elas são divididas ali por meio do menu iniciar. Por exemplo, observe, se eu clico no menu iniciar, eu consigo observar ali todos os programas. Ao clicar em todos os programas, eu vejo os programas que então foram instalados nesse computador, ou seja, os programas que estão com seus atalhos aqui, indicando o que eu posso, o que eu não posso usar, enfim. E aí eu tenho uma pasta aqui, como eu acabei de citar, chamada Acessórios. Ao clicar em acessórios, eu vou ter uma série de acessórios, entre eles o bloco de notas, a calculadora, uma área de captura de telas, enfim, uma série de itens que já vem junto com o Windows. Essas são uma das principais perguntas que observamos em alguns concursos públicos. Por exemplo, a calculadora é um acessório, é um utilitário que vem junto com o Windows? Sim, é. E o Word e o Excel? São programas que vêm junto com o Windows? Não, são programas separados que fazem parte da suíte de aplicativos Office. Então é importante sim, nós conhecermos quais dispositivos, quais acessórios, quais utilitários estão presentes na instalação do Windows. Olha só, para organizar as informações dentro do acessórios, dentro daquela parte de acessórios, existem subgrupos, subpastas que informam isso. O que a gente vai observar agora é o subgrupo acessibilidade. Observe. Então aqui eu tenho, dentro de acessórios, eu consigo observar aqui uma outra pasta, que é o subgrupo acessibilidade, acesso a essa área, e aí eu tenho uma série de informações, entre elas de itens, de utilitários, a lupa, o narrador, o reconhecimento de fala, o teclado virtual. Mas para que serve isso? Qual é o termo, qual é a conotação do termo acessibilidade? É para facilitar o acesso. Imagine só, você tem alguma situação, você tem um computador que não possua teclado, que tem uma tela de toque, não é? Como é que você pode informar, como é que você pode interagir com essa tela de toque na questão do teclado? Então, o Windows já disponibiliza para nós um teclado virtual. Nós estamos habituados, eventualmente, quando acessamos sistemas bancários, você acessa o site de determinado banco, e para você informar a tua senha, algo nesse sentido, ele faz o quê? Ele te solicita a senha por meio de um teclado virtual. Não é o mesmo teclado do Windows, atenção. O Windows traz o seu teclado virtual e ele tem a mesma funcionalidade do teu teclado hardware, do teu teclado físico. Então ele tem a finalidade de facilitar a tua vida. Entre outros itens,
nós encontramos a lupa. A lupa tem aquela função de aumentar, como de uma lupa no dia a dia que nós usamos. Uma letra é muito pequena, não consigo ler as letras pequenas de determinado documento ou de determinado rótulo de produto, eu posso usar uma lupa e ter esse aumento. Posso usar esse recurso também dentro do Windows 7. Claro, existem outros grupos, e um subgrupo que é muito cobrado é o subgrupo Ferramentas do Sistema. No subgrupo Ferramentas do Sistema, nós encontramos um item que é super cobrado desde as versões, desde os primórdios da Microsoft. No caso, o desfragmentador de disco. Sim, o desfragmentador de disco ainda permanece na versão do Windows 7. Ele é muito importante e pode atuar tanto em dispositivos como pendrives, cartões de memória, entre outros. Você não lembra qual era a funcionalidade do desfragmentador de disco? Na verdade, o desfragmentador de disco, ele tem a função de organizar os arquivos dentro do disco. Que disco? Do HD, onde você armazena seus dados, dentro do pendrive, lugar onde você armazena seus dados, e assim por diante. Então, tem algumas pessoas que imaginam que o desfragmentador só possa ser utilizado dentro do HD ou no HD, de forma alguma. Ele pode ser utilizado em outros meios de armazenamento. E ele é encontrado, então, no subgrupo Ferramentas do Sistema. Observe. Se eu venho aqui, então, Ferramentas do Sistema, eu já encontro, por exemplo, lá, ó, o desfragmentador de disco. Importante saber que o desfragmentador de disco não libera espaço no computador. Ele apenas reorganiza, realoca os arquivos, de tal forma a deixá-los em blocos, em endereços, em vagas vizinhas, facilitando, melhorando, aumentando, então, a velocidade de acesso aos arquivos desse computador. Mas isso não significa que vai liberar espaço. Ele simplesmente organiza. O espaço disponível é o mesmo. Ainda no subgrupo Ferramentas do Sistema, nós podemos encontrar um item aqui chamado limpeza de disco. Mas o que vem a ser essa limpeza de disco? Eventualmente temos atalhos perdidos, arquivos ou informações que não usamos faz tempo, e o Windows ele tem como monitorar isso. Ele tem como verificar a última vez que foi acessado, com que frequência foi acessado, enfim, se isso é ou não necessário para o usuário. É claro que ele não é simplesmente ir lá e começar a apagar as coisas sem a tua anuência enquanto usuário, sem a tua autorização. Na verdade, ele monitora teu computador, procurando esvaziar arquivos temporários da internet, procurando esvaziar a lixeira, ou itens que possam, então, ocupar um espaço desnecessário dentro do teu computador. Hoje em dia, um dos grandes fatores é a quantidade, é o espaço de disco que nós temos. Nós vivemos numa época onde a quantidade de vídeos, de sons, de recursos, de arquivos que ocupam um certo tamanho dentro do nosso disco, eles precisam, no caso de mais espaço, eles demandam disso. Então eu não posso simplesmente ter dados jogados dentro do computador e não saber o que eu posso e o que eu não posso apagar. Então, a limpeza de disco é uma ferramenta do sistema do Windows que nos traz essa funcionalidade. É claro que existem mais um monte de funcionalidades e de recursos. As mais cobradas são essas, são esses itens que nós observamos. É claro que o grande diferencial do Windows 7, além dessas ferramentas e da estrutura que é semelhante ao dos anteriores, são os recursos visuais que ele implementou, enfim, que são os recursos da área de trabalho do Windows 7. O primeiro recurso da área de trabalho do Windows 7 que nós vamos observar é o Snap. Mas o que vem a ser esse Snap? Eles, infelizmente, utilizam alguns termos em inglês, porém é importante sabermos, porque isso é um diferencial. Este é um item que não existiu, não aparece nas versões anteriores. Na história do Windows, a gente observa que o Windows XP foi muito estável, muito interessante, só que ele não tinha tantos recursos visuais. O Windows Vista trouxe esses recursos visuais, só que eles precisavam de algo mais. E, digamos assim, a perfeição do sistema operacional chega no Windows 7, com recurso visual, com recurso de estabilidade unidos em um sistema só. Vamos dar uma olhadinha no que é o Snap. O Snap é um recurso que nos auxilia a posicionar as nossas janelas na tela. Olha só. Vou aqui abrir uma janela do Windows Explorer, ok? Então, eu tenho aqui várias opções que eu tenho com ela. Eu posso clicar na barra de título dela, segurar e arrastar e movimentá-la pela janela. Lembrando que nós tínhamos funções como maximizar, como minimizar, como restaurar, entre outras situações. O Snap vem de encontro a esses recursos, ao posicionamento dela. Olha só,
Se eu dou um duplo clique na barra de título, ele maximiza a minha janela. Se eu repito o duplo clique na barra de título, ele restaura funções que já existiam nos Windows anteriores. Então, o que vem a ser ele, então? Olha só, clico seguro na janela e arrasto para a parte superior da tela. Maximizei. Então, basta clicar, segurar e arrastar a janela para cima, que ela é maximizada. Quero tirar ela dessa posição, quero restaurá-la, eu clico seguro e arrasto para baixo. Tirei a janela da posição de maximizar. Viu como ficou fácil maximizar uma janela com o Snap? Agora vamos dar uma olhadinha o que acontece se eu arrastar para uma das extremidades da tela. Olha só, clico seguro e arrasto para a extremidade esquerda da tela. Ele ocupou exatamente a metade da tela. Se eu clico e seguro e arrasto para a extremidade direita, então ele ocupou metade da tela. Imagine se você tenha duas janelas e você quer deixá-las paralelas e observá-las ao mesmo tempo, simultaneamente. Você pode pegar uma e arrastar para a esquerda, pegar outra, arrastar para a direita. O que você vai ter com isso? O autoajuste delas exatamente na metade da tela. Esta é a função do Snap. O próximo item que a gente precisa analisar é o AeroShake. O AeroShake, na verdade, também tem a situação quanto à organização, quanto à visualização do teu trabalho no computador. Porque, eventualmente, quando a gente tem várias janelas na tela, uma fica nos atrapalhando, nos incomodando, como é que eu faço, então, para resolver isso? Eu minimizo uma, arrasto uma para o lado, enfim. Tem uma série dessas situações que eu acabo utilizando justamente para organizar, para eu poder trabalhar com maior facilidade. Então, olha só como ele vem com uma solução perfeita para nós. Olha só, eu tenho aqui uma janela, vou colocá-la no centro, vou abrir aqui a calculadora. Então, podemos observar que a minha calculadora ela está em cima da janela aqui do Windows Explorer. Agora, imagine se eu abro outra janela. Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma outra janela do Windows Explorer. Tá? Então, eu tenho 3 janelas e elas estão sobrepostas. A calculadora na frente de janelas e assim por diante. Imagine que eu não quero mais essa poluição na minha área de trabalho, esse monte de janelas. Eu posso clicar na barra de título da janela e sacudir, shake. Eu posso dar um shake, uma sacudida na minha primeira janela. Ela automaticamente minimiza todas as outras. Para retornar, eu repito a operação e elas voltam. Observe, elas vão e elas voltam. Então, este é o AeroShake. Às vezes a gente pode dizer, nossa, cara, mas eles cobram isso no concurso? Eles cobram, gente. O AeroShake, ele é cobrado. Você clicar na barra de título de uma janela, movimentá-la para as laterais com uma certa velocidade, todas as outras que estão atrás dela são minimizadas, não fechadas. Elas são minimizadas. Se eu repito a operação, todas voltam. Ideal quando eu quero rapidamente minimizar todas as janelas, liberando a minha área de trabalho. O outro item que aparece dentro do Windows 7 é o AeroPick. O AeroPick, na verdade, ele volta a esse conjunto do Snap, do Shake, ele vem com a questão de facilitar o teu trabalho no computador, na tela, na visualização dos itens da área de trabalho. Olha só, nós comentamos há pouco na barra de tarefas com a opção onde eu clicava e ele mostrava a área de trabalho. Quando eu clicava de novo nesse item aqui no lado direito inferior, no extremo direito da minha barra de tarefas, então ele mostrava a minha área de trabalho. Recurso que já observávamos antes em outras versões, inclusive acessada pela tecla de atalho, tecla Windows, que é aquele botão, aquela tecla no teclado, que é uma bandeirinha do Windows, então é a tecla Windows mais a letra D de desktop. Quando você combina essas duas teclas, tecla Windows D, ele mostra a área de trabalho ou ele devolve os ícones para lá. É a mesma função, é a tecla de atalho, do que clicar naquele canto direito da barra de tarefas. Tá, mas o que vem a ser então o AeroPick? O AeroPick é simplesmente essa situação. Eu posso observar aqui então 3 janelas abertas, 2 do Windows Explorer e uma da calculadora. Se eu simplesmente posicionar meu mouse em cima daquela indicação, ele oculta essas janelas, ele não minimiza. Ele deixa elas, no caso, esmaecidas, você vê apenas o contorno da janela e ficam translúcidas, e aí você consegue então observar lá o fundo, o plano de fundo da tua área de trabalho. Então este é o AeroPick. São algumas situações que nós observamos dentro do Windows 7. O próximo passo é observarmos uma situação que já vem das outras versões do Windows. O lugar onde eu controlo tudo, o painel de controle.
O painel de controle do Windows 7, ele na verdade resgatou algumas situações. Ele ainda apresenta as informações na forma de categoria, mas traz também a informação no formato de ícones. Ricardo, não entendi bem essa diferença entre ícones e categoria. Nada melhor que dar uma olhada no painel de controle. Vamos lá? Olha só, deixa eu aqui mostrar a área de trabalho. Vou clicar no botão iniciar, que é um dos caminhos que eu poderia adotar para ir até o painel de controle. Existem caminhos como através de todos os programas, através da opção acessórios, através da opção de ferramentas do sistema e encontrar então o painel de controle. Então atenção, tenho caminhos diversos para chegar até o painel de controle. Não é um caminho estanque único, não é. Eu tenho vários caminhos. Vamos pelo tradicional. O tradicional é clicar no botão iniciar e escolher aqui, ó, painel de controle. Aqui observamos o painel de controle separado por categoria. Olha aqui nesse lado, ó, exibir por categoria, tá? Então, o que vem a ser a exibição por categoria? Na mudança lá atrás do Windows 98, olha só que antigo, dos 98 para o Windows XP, o que ocorre? Eles mudaram para esse nível de categorias, né? E ele é adotado então até agora, o Windows 7. Qual que é a facilidade? Ele separa, como o painel de controle tem N opções, você consegue controlar todas as opções do Windows, né? Então ele fez o quê? Ele separou em grupos, algo destinado aos usuários, algo destinado à parte de personalização de tela e assim por diante. Porém, alguns usuários, eles gostam dessas situações bem abertas. Então você tem como tirar o modo além de categoria para um modo de ícones. Olha só, aqui onde diz exibir por categoria, eu posso ter a opção ícones grandes. Ele mostra as opções do painel de controle todas desmembradas no formato de ícones grandes e também posso escolher aqui a opção de ícones pequenos. Como são vários ícones, ele acaba diminuindo o tamanho para ficar mais fácil para a gente observar. Tá? Eu vou colocar aqui em ícones grandes e vou dar uma olhada rápida com vocês em alguns itens, como por exemplo, contas de usuário. Se eu observo o item contas de usuário dentro do painel de controle, o que eu posso fazer lá? A mesma coisa que eu fazia nas outras versões. Eu posso configurar então novos usuários, excluir usuários, criar senhas para usuários, posso criar usuários com acesso limitado, lembrando que o usuário principal dentro do sistema operacional Windows é o denominado administrador. Enfim, eu posso ter usuários administradores, posso ter usuários limitados e assim por diante. Onde é que eu faço isso? No painel de controle. Para provas de concurso público, o importante é você saber que por meio do painel de controle eu configuro plano de fundo da área de trabalho, configuro usuários, como é que meu hardware trabalha dentro do Windows, instalo e desinstalo programas, enfim. Quer configurar o seu computador, quer adicionar uma impressora, você vai ao painel de controle. O importante saber agora aqui no Windows 7 é que o painel de controle tem a mesma funcionalidade. O próximo item a analisarmos é o Windows Live Mail. O Windows Live Mail é o gerenciador de e-mails que vem junto com o Windows 7. Como assim? Lá no Windows XP, nós observávamos também um gerenciador de e-mails que vinha junto. Quem era ele lá atrás? O Outlook Express. Então, eu posso dizer que o Windows Live Mail, que aparece nos editais de concursos, ele acaba sendo o sucessor do Outlook Express. O Windows Live Mail, quando foi para o Windows, vejam, o Outlook Express existia só no Windows XP. No Windows Vista virou Windows Mail o nome dele. E agora no Windows 7 que nós encontramos o Windows Live Mail. Porque esse termo Live, ele tem uma série de outras funcionalidades. Eu tenho o Live Writer, o Live Mail, o Essentials, enfim, tem uma série de outros recursos, né? Em ferramentas para mexer diretamente em blogs e nós temos ele que é o gerente de e-mails. Na verdade, ele é, importante saber, gratuito e vem junto com o Windows. Não confundir com o Outlook. Vejam, nós temos 3 programas diferentes aqui que fazem a mesma coisa. Nós temos o Outlook Express, que é o gerenciador de e-mails que vem junto com o Windows XP. Tá? A evolução dele, que vem junto com o Windows, é o Windows Live Mail, que estamos agora vendo. E o que vem junto com a suíte de aplicativos Office, que é aquele aplicativo, aquela suíte onde vem o Word, Excel, PowerPoint, vem lá o Outlook, que é um outro programa. Tudo bem? Precisamos estar atentos a isso. Analisados esses conceitos iniciais, digamos assim, é importante observarmos o ambiente do Windows Live Mail. Olha só, aqui eu tenho um atalho para inicialização desse programa, vou dar um duplo clique nele,
Ele vai abrir, ó, o Windows Live Mail, e eu tenho o gerenciador de e-mails. Não tem nada de muito absurdo aqui, não tem nada de muito diferente. O que eles cobraram lá atrás de Outlook Express, o que eles cobram eventualmente de Outlook, eles podem cobrar com o Windows Live Mail. Por exemplo, eu tenho a questão das pastas. Como que é a estrutura de pastas? Como que é esse ambiente? O ambiente é assim, ó. Então eu tenho aqui a questão das visualizações rápidas dos e-mails que eu tenho, os não lidos, os lidos, a parte de pastas dele, a parte de caixa de saída, aqui uma observação, a caixa de saída ela vem desmembrada da lista de pastas, antigamente a caixa de saída ela já vinha como uma pasta mesmo, aqui ele traz como objeto separado, né, a caixa de saída. Nós temos aí a parte de cima com as faixas de opções, já observamos aí um novo perfil, um novo padrão da linha da Microsoft. Como a gente observa, a nova versão do Office, Word, Excel, que veio com aquelas faixas de opções, que veio sem os menus, arquivo, editar, que eram tradicionais, ele engloba e ele manda, ele herda toda essa configuração para os programas também do Windows 7. Se você abre o Microsoft Paint, o WordPad, que são os editores de texto e de imagem que vem junto com o Windows, eles têm esse mesmo estilo, que nem a gente pode observar aqui no Windows Live Mail. Olha só, ele tem faixas de opções, ó, a faixa de opção início, a faixa de opção pastas, a faixa de opção exibir e a faixa de opção contas. Então, cada vez que você clica numa faixa de opção, ele troca os itens que você pode usar. Por exemplo, na faixa de opção início, você tem aqui o lixo eletrônico. Você pode configurar uma mensagem ou não como lixo eletrônico. Ricardo, isso não tinha nas versões anteriores. Tinha, mas ficava mais escondido. Essa é a grande novidade. Com as faixas de opções, mais ferramentas podem ser demonstradas, porque não é uma barra de tarefas estanque, né? Então você tem várias opções ali e você pode simplesmente escolher qual item aqui de uma forma direta e rápida, né? Se você vê a faixa de opção início, a faixa de opção início te leva a parte de lixo eletrônico, a parte de exclusão. A parte de pastas te leva a configuração, localização de arquivos, de e-mails nas pastas. A parte de exibição, como é que você quer que as mensagens sejam exibidas? Então, é bem direcionado. Aí, quando você clica nessa faixa de opções, ali você vai ter só objetos atinentes a essa área. Isso não vai ser aquela miscelânea de ferramentas onde tinha que decorar. Muitas pessoas dizem, nossa, esse novo padrão ficou muito difícil. Ficou mais fácil, acreditem. Ficou mais tranquilo de se organizar e de se achar. E as provas de concursos estão de olho nisso, estão cobrando essas situações. É claro que não muda só o ambiente. A gente tem que entender que no momento que a gente vai fazer o principal desse software, que é o envio de e-mails, a gente tem uma nova janela também. Então vamos dar uma olhada à parte de enviando e-mails. Quando eu tenho que enviar um e-mail, eu simplesmente clico num botão, ele disponibiliza uma janela para que eu envie esse material. Então, olha só, para eu enviar um e-mail, ó, a gente pode até ficar um pouco assustado agora, porque a gente está na faixa de opções exibir, e eu não encontro, então, a opção de exibir, de enviar melhor. Eu posso clicar aqui onde diz início, e eu posso clicar aqui, ó, mensagem de e-mail. Clico em mensagem de e-mail, e ele abre, então, a área onde eu posso mandar. Se eu clicar em mostrar CC e CCO, ele exibe, então, os cabeçalhos. Eu posso configurar, no caso, a minha mensagem, da mesma forma que eu fazia antes nas outras versões. Eu posso configurar, por exemplo, se ela é de alta prioridade, de baixa prioridade, colocar um texto grande, colocar uma imagem, colocar um anexo, colocar um hiperlink, enfim, tudo aquilo que já sabemos de gerenciadores de e-mail, eu posso fazer aqui dentro do Windows Live Mail, só que, claro, com essa situação de ele ter um perfil novo, de ele ter um layout diferente, com o mesmo corretor ortográfico e tudo mais. Olha só. Aqui na janela de nova mensagem, então eu tenho as opções na faixa de opções mensagem, a faixa de opções inserir, a faixa de opções opções, inclusive com aquelas situações para criptografar e para assinatura digital que nós tínhamos lá no Outlook Express. Só que aqui ele bem definido, bem separado, não é? Lembrando que sempre que eu quero utilizar, no caso, o Windows Live Mail, como ele é um gerenciador de e-mails, eu preciso configurar uma conta. Neste caso, não é como a gente usa esses recursos via webmail, que você acessa via internet o teu endereço de e-mail, coloca o teu endereço de e-mail e senha e acessa. Esse é um outro tipo de acesso. Aqui as mensagens são descarregadas, como acontece com todos os gerenciadores de e-mails, não é? Então, para eu configurar uma conta, olha como é fácil, intuitivo. Eu clico na faixa de opções contas,
E aí eu venho aqui no e-mail com esse maisinho. Sempre que no botão você observar o símbolo de mais, é que é para adicionar. Então eu venho aqui, clico no mais e abro então o meu assistente para adicionar uma conta. Este é o Windows Live Mail. Não há necessidade de comprá-lo, ele vem junto com o Windows. Um outro software que nós precisamos estudar e analisar, que já é objeto de alguns editais de concursos públicos, é o Adobe Reader. O Adobe Reader não é nada mais, nada menos que um leitor de arquivos com a extensão PDF, Portable Document Format, ou seja, formato de documento portátil. Para que serve isso, Ricardo? Na verdade, um PDF, ele serve para você conseguir acessar os dados, ler as informações, independente da tua plataforma. O que vem a ser independente da tua plataforma? Independente se você usa sistemas operacionais da linha Microsoft, no caso o Windows, ou se você usa sistemas operacionais softwares livres, no caso o Linux. É o mesmo arquivo do PDF, ok? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha no ambiente. Conhecendo o ambiente do Adobe Reader. Para nós observarmos o ambiente, eu tenho aqui no caso um arquivo PDF, vou dar um duplo clique e já vai abrir para mim então este arquivo. Eu estou aqui usando uma cartilha de segurança encontrada no CGI.br, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil, né? Muito importante essa cartilha, inclusive para provas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou descer um pouquinho, eu posso aqui rolar então a tela e observar todo o texto. Se eu selecionar Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, isso pode funcionar aqui. Não esquecendo que arquivos com a extensão PDF podem implementar então algum certo nível de proteção, não permitindo então que eu copie ou não isso. Eu posso ver aqui no ambiente do Adobe Reader a parte onde eu vejo o texto, posso aumentar ou diminuir o zoom através dessas opções. Eu posso, por exemplo, aqui ter uma visualização com marcadores ou uma visualização com miniaturas das páginas, facilitando então a minha navegação. Caso eu queira fechar esse painel, basta clicar aqui neste item, ele recolhe o painel. Agora, olha só, não é comum nós pegarmos arquivos e comentarmos em cima? Puxa, eu queria deixar aquela parte em realce, eu queria deixar aquela parte com um comentário. Essas situações a gente consigo observar dentro do Adobe Reader. Olha só. Eu tenho esse botão aqui que parece um balãozinho, que nós chamamos de notas autoadesivas. Guarde o nome, notas autoadesivas. Eu clico nela, o meu ícone, meu mouse vira um balãozinho e eu clico em alguma parte do documento. Né? Neste momento ele faz o quê? Ele coloca a opção de eu colocar um texto. Então eu acabei clicando fora de colocar um comentário, um balãozinho, uma nota autoadesiva, como aquelas notinhas que a gente coloca, que vem com uma parte de cola, que você cola no monitor, que você cola pelos cantos. Então é nesse sentido, tá? Então eu posso minimizar e fica mostrando só ele. Quando eu passo o mouse em cima, ele mostra, revisar essa parte. Se eu der um duplo clique, ele fica sempre aparente. Então este é um dos diferenciais que eu vejo no Adobe Reader. E claro, posso realçar meu texto. Como? Posso escolher aqui do lado da nota autoadesiva a opção de ferramenta de realce de texto, clico nela, o meu mouse também muda, clico seguro e arrasto, e então eu marco na cor amarela, indicando o realce nessa área. Esses são os principais recursos do Adobe Reader. É importante saber que eles aparecem em editais e aí você fica um pouco nervoso. Nossa, quem é esse Adobe Reader? Na verdade, saber isso é fundamental e é o suficiente para as nossas provas. Nessa aula, analisamos tópicos como novidades do Windows 7, Windows Live Mail e Adobe Reader. Como dica de estudo da aula de hoje, eu só recomendo e relembro. É importante fazer muitos testes. Não adianta só fazer testes a respeito de determinado elaborador que você está se preparando. Faça de todos os elaboradores. Entenda como o elaborador encaminha as suas questões. Compare, crie questões novas. É importante criar também um caderno de estudos, separando as matérias. O que é questão de Windows 7, o que é questão de Windows XP e assim por diante. Assim, organizando os teus estudos, quando você observar novos testes, a tua memória já vai puxar direto ao teu material. E aí, com certeza, no dia da prova, você vai acabar acertando essas questões. Bons estudos!